Essa tempestade tá perigosa. É melhor eu descansar em algum lugar antes que um desabamento me acometa. Veja bem, mas que belo castelo. Olá? Tem alguém aí? Sou apenas um mercador de passagem. Alguém ousa adentrar minha moradia sem convite. Quem está aí? Por favor, eu sinto muito. A tempestade castiga meus cavalos. Castigo? O medo dos humanos é sempre a punição, não é mesmo? Eu sou um homem de Deus. Não temo castigo nenhum. Você apenas não conheceu o mal de verdade. É apenas uma fruta verde, uma alma vazia. Se esse lugar é sua morada, se apresente. Homens que se escondem na escuridão se rendem a vícios malignos. Eu não me escondo na escuridão. Eu floresço nela. Quem é você, criatura das sombras? Eu sou a morte, a devastação e o verdadeiro poder. Eu sou o Conde Crápula. Alô, Cancãs! Bem-vindos a mais um Can Talks, nosso programa diferente que ainda fala de animes. Exato, nosso episódio de hoje faz parte de um breve intervalo em nossa temporada. Enquanto preparamos o nosso arco do Egito de Jojo, falaremos aqui sobre os 2 filmes de Vampire Hunter D. Eu gostei, Nathan, que a gente tá falando de Vampire Hunter D, né? É um anime sobre vampiro, que começa com D, e eles caçam o vampiro, né? Então, tá no tema! Vamos então à ficha técnica do anime. Vampire Hunter D é baseado numa série de livros de Hideyuki Kikuchi e a sua obra Wicked City foi traduzida como Poderes Eróticos. Fica aí uma curiosidade da tradução brasileira. Eu fiz questão de colocar isso na pauta porque eu fiquei super indignado com o Wicked City virar Poderes Eróticos. Já eu, como apreciador do nonsense, acho que é muito melhor. Mano, é que foi de quadrinho da DC pra porno chanchada, tá ligado? Sim. Sim. É isso. Mas eram os anos 80. E falando em anos 80, o primeiro anime que trataremos aqui foi feito em 1985 pela Ashi Productions. Foi dirigido por Toyo Ashida, mesmo de Space Battleship Yamato, Fist of the North Star. Exato, ele e o Satoshi Kon falaram, os animadores têm que se juntar. Aí criaram a Associação Nacional de Animadores do Japão, que tenta fomentar alguns projetos entre estúdios. E eles realizam, às vezes, levantamentos de dados e também fomentos financeiros a alguns estúdios para fazer alguns animes. Inclusive, um dos animes que passou por esse processo foi Death Parade. E também o design de personagem do anime de 1985 de Vampire Hunter D foi feito por Yoshitaka Amano, que colaborou com Neil Gaiman em 99, Sandman and the Dream Hunters. Exato, até ganhou o prêmio Bram Stoker, se eu não me engano, de quadrinhos. E a gente também tá falando de outro filme, então aqui é dobradinha. O filme de 2000 é outra parada, foi feita pela Madhouse. E o autor dos livros, da série de livros, que é a adaptação, né? Esses filmes são a adaptação dos livros. Achou o primeiro filme tão feio que ele falou, galera, melhor fazer outro filme, né? Aí a população que assistiu o filme ficou, eu também concordo. Aí em 97 começou a produção do segundo filme, Vampire Hunter D Bloodlust. E esse nome Bloodlust foi colocado de último instante só pra ter uma diferenciação do filme de 85. E ele foi dirigido por Yoshiaki Kawajiri, que dirigiu Animatrix, uma coisa acho que todo mundo conhece. E eu achei espetacular que ele participou do storyboard de Sonny Boy, Beastars, Jujutsu, Demon Slayer, One Punch Man e atualmente tá em Frieren. Você vê aí que o nome ele é pouco consolidado. Exato, e para os nossos fãs de One Piece, vão gostar de saber do fato de que o D, personagem principal do Vampire Hunter D Bloodlust, foi dublado por Hideyuki Tanaka, que era nada mais nada menos que o do Flamingo de One Piece. Dada aí então a ficha técnica, Nathan, vamos para a nossa sinopse.
Sinopse: meio homem e meio vampiro, Dee é um caçador de vampiros vagando em uma terra irreconhecível para nós. Seus poderes sobrenaturais estão sempre dispostos a salvar pessoas inocentes. Dito isso, Nathan, vamos lá. Traga suas primeiras impressões. Vamos lá, né? Eu descobri esses filmes porque vira e mexe eu assisto TikToks e aí aparece um TikTok de tipo, nossa, olha como esse anime é aesthetics. E aí eu via pessoal comentando, Vampire Hunter D é foda. E eu falei, interessante. E é assim que geralmente eu pego umas dicas bacanas hoje em dia. E aí eu fui vendo melhor e descobri que havia essas duas adaptações e ambos os filmes são relativamente curtinhos, eles têm em média 1h30 os dois, cada um, né? E então eu achei que seria muito condizente a gente trazer os dois filmes, porque eles são as duas únicas adaptações de audiovisual que a gente pode trazer aqui, né, dado o Kanshou, porque o Vampire Hunter D é uma série de livros, que foi adaptado também em jogo e em mangá. E aí fica fácil a gente falar dos filmes, porque é uma coisa muito mais acessível. O primeiro, Vampire Hunter D, de 85, ele adapta o primeiro livro de uma série de vários, e a vibe dos dois filmes, na verdade, é muito parecida. O D, sendo um caçador de vampiros, ele tromba pessoas que precisam da ajuda dele, porque existem vampiros que estão ali cercando a cidade e tudo mais. No primeiro, no de 85, tem uma moça chamada Doris, que aparece na frente do Dee enquanto ele tá andando de cavalo. Cavalo ciborgue, tá? Que os cavalos são robô. O anime, ele tem uma mistura de universos, né? Ele é medieval, com uma pegadinha, assim, de cyberpunk. Então, tem uma caracterização muito própria de um Dark Fantasy tecnológico. Exato. A gente comenta sobre isso, que acho que é uma coisa que diz muito sobre a obra. E aí, só continuando para dar o contexto geral, a Doris contrata a ajuda do Dee para caçar um vampiro aristocrata que está ali. Os grandes vampiros fodões que têm muitos poderes, são super poderosos, eles são chamados de aristocratas, né, em japonês Kizoku, e ela foi mordida e ela precisa de ajuda para não ser raptada pelo aristocrata e virar mais uma vampira, né, e eventualmente morrer e perder a sua humanidade. E aí, qual que é a vibe do Vampire Hunter? Ele é um mundo pós-apocalíptico. Nos filmes ele não deixa explicitamente quanto tempo. Você pode fazer umas suposições, dado algumas datas vagas que eles falam, mas é questão de milhares de anos. Então, assim, você vê terra devastada, prédios, assim, resquícios de parede de prédio em meio à natureza desértica, né? Que provavelmente foi um apocalipse nuclear que deixou a terra basicamente toda fodida. E as pessoas voltaram a um estado, assim, até que feudal de sobrevivência, em que elas dependem muito mais de coisas muito mais simples, fazem plantações, etc. Até comunidades muito pequenas, com o que sobrou de tecnologia. E eu imagino que animais não tenham sobrado aos montes, até porque eles usam cavalos ciborgue para se locomover, o que é muito foda. E aí, se você pensar, nossa, caçador de vampiros, anos 80 e tal, me lembra Castlevania. E aí é que tá o pulo do gato. Castlevania e Vampire Hunter D não só são muito parecidos, como eles praticamente andam de mãos dadas. Sim. E pra fechar, assim, a cereja do bolo, né? O Dee, nosso personagem principal, caçador de vampiros, ele é um Dhampir. Ele é meio homem e meio vampiro, como dissemos na sinopse. Ou seja, ele é nosso Alucard. Porque ele também é todo misterioso, pele super pálida, cabelo comprido. Ele só, no caso, se veste como o Helsing, né? Que ele tem um chapéuzão com uma aba enorme e um casacão. Porque ele precisa se proteger do sol ainda assim. Esse primeiro filme foi assim, primeiro que como eu vi os cortes do TikTok, que eles falavam mais do Vampire Hunter Bloodlust do que o primeiro filme, eu fiquei, nossa, não era o que eu tava esperando. Porque realmente é a primeira adaptação e ela é muito aquém a o que os anos 80 podiam entregar, eu diria, porque não esquecer que Akira é de 88, ou seja, Akira já devia estar em produção em 85, pelo menos, e são dois níveis de produção, assim, muito discrepantes. O Vampire Hunter de 85, ele tem essa característica muito de fantasia, meio Caverna do Dragão, né? Até no seu estilo de cenário, de desenho e tudo mais. Mas eu acho que, como até o próprio autor da série de livros ficou meio fuém, eu também concordo que foi uma coisa muito aquém, que deixou muitas expectativas, que eu diria, inclusive, que o segundo filme conserta todas. Pra mim, ficou a impressão de que o Dee, ele não é o nosso Alucard, ele é o Alucard mesmo. Tem momentos em que os personagens, no primeiro filme, ele identifica o Dee como descendente do grande rei vampiro, que há muito tempo passou na Terra e tal. No segundo filme, fala disso de novo. É verdade, é verdade. Como, assim, os filmes, eles são adaptações dos livros, mas eles não entram muito em detalhes do universo, muito do que a gente fala aqui é especulação em termos do universo. Sim. E eu não acho que isso é um problema, tá? Eu diria que isso, inclusive, não se torna um problema, porque dá pra entender, dá pra especular algumas coisas bem legais. O filme, ele fica assim, na beirada do que
o universo do mundo é, mas eu acho que até combina com a coisa do desolado pós-apocalíptico, porque, mano, a história é perdida, sabe? Tem até, inclusive, nesse sentido, não é uma coisa que a gente precisa entrar muito no segundo filme, mas tem referência até a Carmila também. Então é isso, não só bebe direto das fontes, coloque elas ali, mas também não se prende a elas de um jeito que fica insatisfação se você não seguir. Quando você vai falar de vampiro, é muito difícil você não beber da mesma fonte. Então, Drácula de Bram Stoker, Carmilla, Elizabeth Bathory são coisas que aparecem em Castlevania e Vampire Hunter aos montes. Inclusive, uma vilã poderosíssima do segundo filme, né? Uma vampira que vive num castelo recluso no leste europeu. Porra, onde é que você já viu isso? Toda lenda de vampiro tem uma coisa assim de leste europeu. E ela chama Carmilla Bathory, que mistura Carmilla, que é o nome da Carmilla, a vampira de Karnstein, o livro que precedeu o Drácula de Bram Stoker, e Elizabeth Bathory, que é a Condessa Sangrenta, que foi acusada de matar inúmeros membros de sua família e além mais, data como uma das maiores serial killers da Idade Média, assim. Inclusive, duas coisas. Discute-se muito a veracidade dela ter matado muita gente ou não, mas a história é plenamente conhecida, e estou linkando aqui na descrição o episódio do podcast Noble Blood, que discute mais sobre isso, porque é escrita pela autora Dana Schwartz, e ela comenta sobre personalidades históricas que cometeram crimes ou sofreram mortes bizarras, etc. Ela conta sobre a vida e morte de nobres da história. E tem um episódio dedicado somente a Elizabeth Bathory. Vou deixar aqui na descrição. E se alguém assistiu aqui Castlevania Nocturne, deve estar pensando, nossa, a Elizabeth Bathory é a vilã do Castlevania Nocturne. Sim, e o design das duas é idêntico. É o vestido longo vermelho, o cabelão vermelho também, com vários apetrechos e tudo mais. Então, assim, é impossível desassociar um do outro. E eu não falo nem de plágio, tá? Eu não falo nem de cópia. Eu acho que os dois beberam muito das mesmas influências, só que foram pra caminhos um pouco diferentes. Vou te falar, eu gostei do primeiro filme. Assim, bizarramente. Não acho que ele estava muito aquém. Eu acho que estava na média do que eram os animes de 1985, assim, sabe? Fica muito caricato, extremamente caricato. O Dee é horroroso, assim. Tipo, ele aparecendo de frente. Ele parece aquele cara metaleiro chato do ensino médio, tá ligado? Tipo... É verdade. Tem toda essa roupagem. E tinha aquela questão também de... Os animes nessa época não trabalhavam com um sombreamento muito bem estilizado, assim, muito bem acabado. Então o olho dele debaixo do chapéu fica completamente... Só preto. Só preto e o olho. E eu acho que dá uma... Assim, tem o seu charme, sabe? É isso que eu quero dizer. É, porque fica preto boa parte do tempo, aí quando ele tá sério e ele presta atenção, aí aparece o olho dele. Aí eu acho que é bacana, é um detalhe interessante. Então, eu acho que o anime em geral tem o seu charme e tem muita coisa ali feita no primeiro filme que me lembra bastante os monstros e zumbis e etc. que são usados em Jojo Phantom Blood. Então tem muita coisa desse primeiro filme que eu falo, cara, o Jonathan entrando no castelo do Dio e enfrentando todos aqueles monstros escrotos é igual. É tipo um zumpiro que tem uma forma muito bizarra e tem uns poderes que não tem nada a ver, mas que faz sentido para aquele momento, sabe? Eles puxam direto de romance século XIX. Exato. Como disse, Drácula de Bram Stoker, Carmilla de Karnstein, né, a vampira de Karnstein, e Mary Shelley, né, Frankenstein de Mary Shelley. Então essa coisa do body horror, misterioso, esquisito de vampiros, monstros, etc. O funil é o mesmo, cara, o funil é o mesmo. Sim, então eu me senti bem ambientado. Mas é aquilo, né, o primeiro filme, ele... Embora os dois tenham um roteirozinho similar, o primeiro filme ele tem essa linha de, tipo, o vilão, ele meio que vai ter uma personalidade imutável, bem rasa, não questionável, um vilão bem superficialzão, assim. Na real, todo mundo é muito superficial no primeiro filme, até o próprio Dee. É o Dark Fantasy anos 80 clássico, assim, tipo, Caverna e Dragão. Tem o heróizinho, o esquentadinho, cada um tem sua personalidade muito fixa, assim, sabe? Que são coisas que eu acho que vão ser melhoradas no segundo filme, fazem parte da época, mas sempre dá pra melhorar. Mas eu acho que comparar com a Akira é foda, porque a Akira a galera passou quanto tempo desenhando à mão. É, eu também chutei o pau da barraca, né? Tipo, olha, fizeram Akira, seu primo passou no concurso. Tá ligado? Mas sim, dava pra ter sido melhor, muita coisa. É, tanto que assim, eu considero o filme 2 como, tipo, é o agora vai do que o primeiro filme tinha que ter sido. Tanto que eu considero a narrativa dos dois próxima o suficiente pra conseguir fazer a comparação direta entre muitos elementos. E assim,
óbvio que de 15 anos de diferença um filme pro outro, a qualidade técnica das coisas vai melhorar. Então isso é óbvio, isso é nítido. O que eu acho até interessante é que teve horas que a história do 1 pra mim ficou meio confusa, porque a própria edição do filme tava esquisita, a direção do filme tava esquisita. Tinha uns cortes esquisitos, o Dee, eu acho que ele vai pro castelo do Conde Lee muito fácil, volta muito fácil, não tem o mistério de chegar no castelo, sabe? Fica a impressão de que eles só estão a fim de contar a história e vai. Então, até a própria entrada no castelo não dá muita atenção pro castelo em si. Eu sinto que, na verdade, o storyboard, ele entregava mais, mas foi uma opção de edição, assim, sabe? Porque fica claro que muita coisa do meio ali saiu. Orçamento, provavelmente, também não deve ter sido suficiente, porque eu senti falta de coesão no primeiro filme, que o segundo filme resolveu. Eu senti uma falta de coesão. Os monstros eram esquisitos comparados uns aos outros. É, aquele lobisomem pidão da teia lá, super esquisito. Tinha um vampiro que tinha um poder sinistro, mas a outra vampira aristocrata, filha do Conde Lee, não tinha. Eu não sei, ficava muito desigual. Aí teve aquela parada do incenso que funciona contra os vampiros. Mas não funcionou. Mas não funcionou, só que funcionou só no Dee. Mas o vampiro que tava segurando não funcionou. E, enfim, sem contar os cortes secos que a gente já falou, que, tipo, vai pro castelo, volta, tá no mato, mas o mundo é deserto. É estranho. E também teve uma inconsistência de poder aí que, tipo, o cara lá, o Dee enfia a espada nele e, na verdade, ele enfia a espada no Dee. E aí, não, porque ele pode deformar o espaço-tempo e nunca mais isso é usado. Araki? É você? Araki? Mas no mais é isso, assim. É um filme bacana, tipo, pra você ver retratos de uma época, assim, quando se fala em animação japonesa, sabe? Eu conheço que, assim, pelo que eu pesquisei, eu vi que a série de livros é até que bem conhecida e bem aclamada. Então eu assisti, assim, mais pelo prazer de querer conhecer realmente o universo que eu não conhecia. E eu fiquei, assim, pensando também num aspecto muito interessante, que o mito do vampiro, no geral, não só no Vampire Hunter, mas o mito do vampiro, no geral, pra mim, ele carrega muito uma mensagem de luta de classes, curiosamente. E o segundo filme, pra mim, cimentou. Até porque a relação entre os personagens de vampiros e humanos é praticamente a mesma, mas onde que eu enxergo luta de classes nisso? Primeiro que eles são chamados de aristocratas. No primeiro filme, o Conde Lee até fala que, eu roubo a terra das pessoas, né, e ele vive da subsistência das pessoas. Grileiro, filha da puta. Grileiro. E assim, vampiros, eles fazem o quê? Eles vivem muito, né, eles são praticamente imortais, poderes, riqueza, porque eles se alimentam de pessoas comuns, de seres humanos. Ou seja, eles são parasitas. Parasitas aristocratas, né? A classe burguesa que se beneficia do trabalho, da exploração do trabalho da classe trabalhadora. E assim, quando ele fala em roubar a terra das pessoas, é muito difícil não fazer essa alegoria de luta de classes. Tanto que, no primeiro filme, tem um sub-vampiro ali, sob o Conde Lee, que é um maluquinho de cabelo branco, que eu não sei o nome dele até hoje, que o sonho dele é se tornar um vampiro aristocrata. Ou seja, o sonho da ascensão social. Porra. Que o Conde Lee fala que não vai rolar. Ou seja, a ascensão social não ocorre. É uma farsa do capitalismo. Essa questão de você vai ser pobre pra sempre, que se foda, e o Conde Lee só vai se tornar mais rico, porque ele vai se divertir, ele vai pegar mais uma mana pra chupar o sangue, vai ficar mais imortal e o caralho. Ou seja, pra mim, é uma analogia à luta de classes, assim, descarada. Até porque, você já ouviu falar em marceneiro vampiro? É sempre conde, barão, rei, é sempre figura de alta classe. Justo. Eles são os parasitas, é os de alta classe. Justo. E, cara, quando você pra pensar que... A Carmila, ela até comenta que as pessoas, elas são gado, né? Tipo, os animais comem grama... Bolsonaro, eu gosto do meu cu, Bolsonaro. Enfim, aí o que ela comenta dessa questão das pessoas serem gado, tipo, olha como, por exemplo, teve aquele vídeo do sindicato patronal negociando o VR, porque aí fala, então, o VR não tá dando pra comprar o McDonald's, então, é que VR não é pra comprar McDonald's, pra gente pagar menos imposto, tá ligado? É isso? Mas é engraçado que essa própria analogia, ela pode ser transportada até para as obras originais, assim. Quando você lê Carmila, você percebe essa questão, tipo, os vampiros, eles são até tratados como aristocratas, não é uma questão só do Vampire Hunter, não. Esse termo, os aristocratas, os nobres e tal, é usado em outras obras de vampiro que já vem de antes, assim.
Então, é uma análise bem interessante. E para quem já leu aí o Capital, o Marx, ele, em vários momentos, usa de analogias shakespearianas ou outras referências de fantasia que ele tem para construir frases de efeito, assim. E aí ele descreve o Capital nascendo como um morto-vivo saindo da terra, vazando sangue por todos os poros. E, bom, eu acho que, em resumo, o primeiro filme, ele é uma introdução bacana pro universo de Vampire Hunter. Eu não acho que ele seja necessário, caso você esteja decidindo, puta, eu não tenho tempo pra ver os 2 filmes. Não tem problema, porque eles não são sequência. Como baseado em livros meio que mais ou menos antológicos, mesmo que seja no mesmo universo, você pode assistir um independente do outro. Se você não tancar o filme meio feio, e com alguns exageros de época, então tipo, menina jovem com o seio de fora, roupa que é curta demais e mostra a calcinha, ela só quer ser a namoradinha do filho da vila, sabe? Ela tipo, não consegue lutar sozinha, aí ela se apaixona pelo herói porque ela não consegue ficar sozinha como uma mulher guerreira, sabe? Esse tipo de coisa, se você se encher o saco desse tipo de coisa, pode pular, porque são coisas que eu acho que não tem de jeito nenhum no segundo filme. E aí, partindo mais para detalhes do segundo filme, bastou 3 minutos a cena de abertura do filme pra eu ver que aquilo é o bicho mesmo, de animação. Porque é uma cena de abertura fantástica em que mostra o local da cidade, desce um vampiro pro quarto da moça e o corpo dela simplesmente levita e some na calada da noite pela janela. É uma cena de menos de 3 minutos que demonstra que a Madhouse veio pra fuder, e eles sempre fazem isso, sempre entregam. E se você quiser só assistir o Bloodlust, recomendo. Tá liberado, acho que você não vai perder nada do primeiro. É um filme que ele destaca muito mais os elementos do universo, mesmo que eles não expliquem, mas ele se dá mais tempo pra mostrar os cenários, pra colocar o Dee menor, né, cavalgando no deserto, e você consegue prestar atenção nos detalhes de fundo, porque o primeiro filme eu achei ele desértico demais. Achei ele, assim, meio sem fundo mesmo. O desenho dos fundos era deserto, um galho seco ali e o céu. Aqui tem prédios abandonados, antenas de satélite gigante, um deserto que arraias gigantes nadam na areia. Cara, essa parte das arraias gigantes na areia foi foda demais. Porra, bicho. E, tipo, não acrescenta em nada na história. O Dee tá ali viajando, beleza. Mas dá gosto, dá característica, demonstra como que é o universo da parada. E é muito, muito, muito bonito. E tem um aspecto muito mais interessante da mistura da tecnologia pós-apocalíptica que sobrou no pós-apocalíptico. Porque o castelo no primeiro filme, você vê que é até meio engraçado que ele é super tecnológico, parece uma base do futuro, assim. Que, de novo, esbarra um pouquinho em Castlevania, né? Que de vez em quando tem, tipo, essa parada, assim, da ciência, tipo, perdido e tal. Sim, e eu não digo que esbarra não, às vezes eu acho que eles dão um belo toque de mãos. Por quê? Como que é o castelo do Drácula no Castlevania? Não só porque ele é cheio de torre, enorme, foda pra caralho, mas ele é super tecnológico, ele se teletransporta, tá ligado? E no segundo filme, é o sonho do aristocrata com a menina que foi raptada, eles saírem na porra de um foguete e ir pra uma cidade no espaço. É o Jeff Bezos. Mas é isso, o aristocrata que rapta a menina no começo do filme, eles querem ficar juntos e eles são prometidos à cidade nas estrelas, a cidade na escuridão. É uma cidade que é no espaço. A cena de abertura do segundo filme mostra ali o que parece ser restos de uma cidade na órbita da Terra. É tipo um castelaço. E isso é uma história de vampiro, velho. Eu não vejo isso em muitos outros lugares, em questão de vampiro. É sempre, tipo, nobres, beleza, castelos, mas é tudo aqui, na nossa realidade, sabe? Agora, o futurismo, meio tipo Trigun, que é também pós-apocalíptico, parece que é uma mistura dos dois, assim, é muito legal. Eu acho que o segundo filme ele consegue expandir ainda o que esse universo pode apresentar de fantástico, ainda mais na questão dos poderes, assim, porque tem aquele irmão da protagonista, da Leila, que tá de maca e, tipo, ele faz uma projeção astral. Atenção. Ele faz projeção astral. Atenção, tem um homem com uma cimitarra cortando fios de prata. Ele é o homem da cimitarra. Deixa comigo. Tem esse maluco, tem os capanga lá, tem de novo, o lobisomem pidão, só que dessa vez a boca dele é no estômago. Na barriga, loucaço, diferente. Mas também tem aquele cara das sombras, que é aquele cara das sombras, muito bom também. O cara das sombras é da hora, porque ele abre, tipo, como se fosse a manta dele, do casaco dele, né? O corpo dele é como se fosse um portal pro vazio, tá ligado? E aí o Dee, ele usa a mão do Deidara dele pra, tipo, sugar energia
que deve ter alguma energia mística lá, não sei, e dissolve o bagulho, tá ligado? Mas senão ele ia ficar preso lá, velho. E eu gosto também que os dois filmes, mas acho que o design gótico do segundo, ele deixa muito mais evidente que como o romance, aquele romance byroniano, de tipo, se eu não te amar pra sempre, eu vou morrer, tá ligado? Se você não lamber a costura do saco, eu vou ter um ataque do coração. É muito forte nesse filme porque a menina quer ficar junto do vampiro, né? E é uma coisa que, tipo, nossa, mas ela vai perder a humanidade dela. Mas ela quer. Ela está dando a vida dela pro amor dela. Trágico, é um amor trágico. Eu rejeito minha humanidade, Jojo. Mas o que eu acho que é muito foda é o filme subverter essa questão do romance dos dois, deixar de ser um negócio de seus pervertidos, tá ligado? Pra colocar a própria personagem principal, a Layla, torcendo por eles no final. Torcendo por eles. Exato. Porque o Dee, ele deixa muito a questionar na questão do que é ser humano, que é ser vampiro, que é ser um caçador, tal. E ele até fala pra Layla que se você continuar caçando, você vai deixar sua humanidade de lado. E é curioso, porque ele é um homem, um meio vampiro, meio homem, e ele não é nem aceito por nenhum dos dois. Os vampiros veem ele como um sangue impuro, e os humanos rejeitam por preconceito também, até por mais ou menos, ele é meio vampiro, vai que ele mata nós. E a gente vê que não é muito bem verdade, porque tem uma cena muito foda que ele tá querendo comprar um cavalo ciborgue, e o velho que vende o cavalo pra ele é uma criança que ele salvou, e ele lembra do Dee, porque ele não envelhece, porque ele é meio vampiro e tal. Então mostra que ele tem muita compaixão pelos humanos e nenhuma pelos vampiros, mas ele acaba se sentindo deslocado dos dois, tá ligado? E é muito doido ele conseguir falar de humanidade pra uma pessoa que tá disposta a arriscar tudo pela humanidade, que é a Layla, né? Uma coisa também que eu percebi que eu não tinha notado, que eu sou muito fã da saga de jogos Devil May Cry, eu não tinha também notado como o Devil May Cry bebe muito dessa fonte do romance vampirismo, que, primeiro, que a Layla, ela é literalmente a personagem Lady do Devil May Cry, que ela dirige uma moto e atira uma bazuca matando demônios. O que mais eu preciso falar, tá ligado? Em estilo, em apresentação, as duas são praticamente a mesma, sabe? Outra coisa que eu achei maneira, o design da carruagem do aristocrata. Tem o boss do Devil May Cry 3, que é um cavalo com uma carruagem, que vocês se enfrentam meio que num coliseu. O poder dele é meio que desacelerar o tempo, mas tanto faz. Mas o design das carruagens, muito gótico, cheio de ornamento, cheio de espinho em volta, eu achei, assim, muito similar também, porque pega muito do gótico, né? E nesse segundo filme, uma questão de decisão de arte que eu achei muito foda mesmo. Não chega a ser um esquife, né, um mausoléu, alguma coisa do gênero, mas o primeiro momento que a gente vai encontrar o Meia é naquele... um cubo de vidro? Cubo de vidro protegido por olhos que soltam laser. Mas que assim, não é um negócio tipo a casa do Gru, do meu malvado favorito. É um bagulho que até faz sentido. Eu não senti que aquilo tava fora de lugar. Exato, isso que é foda. É tipo, o jeito que as coisas completamente não conexas num cenário normal conseguem casar muito bem, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem, tipo, foguete. O Castelo Foguete. E aí tem o Zóio que atira laser, que tem uma pegada meio renascentista, meio Assassin's Creed também. E tem toda a ambientação medieval. Tem porra de uns cavalos de cavucar petróleo. Tipo, eles conseguem fazer uma mistura muito, muito absurda, assim, nesse anime, que não soa não natural. Como a gente é acostumado meio que sutilmente a essa coisa de tecnologia mistura com magia, mano, qualquer coisa vai sair daí. O Castlevania também, mano, o cara tem uma forja pra fazer monstro. What? Tipo, o cara marreta e sai e cura o bicho. Sabe? É uma coisa assim que conceitualmente é esquisito, Sim, mas faz sentido. E palmas também pra trilha sonora, né? A trilha sonora do anime é muito boa também. Bom, eu não sei se eu mencionei, né, mas o segundo filme, o Bloodlust, ele adapta o terceiro livro. O que me faz pensar, os livros são tão diferentes assim? Porque, tipo, a história dos dois é mais ou menos parecida. É tipo, Dee é encarregado de salvar uma moça singela de um vampiro aristocrata, ponto. O que muda são os percalços no caminho, tudo bem. Mas conceitualmente a parada é a mesma. Então tudo bem, eu acho que é uma história que só recai muito no Dark Fantasy. Só que acho que o segundo filme tem muito menos os estereótipos que a gente não gosta muito, ou que pelo menos é o batido já
meio velho, antiquado. E como eu disse, são coisas que me incomodou no primeiro filme. Eu assisti, ok, o primeiro filme, mas eu fiquei incomodado ainda. E o segundo, assim, praticamente sanou todas as minhas dúvidas que eu tinha se isso ia se repetir ou não. Valeu muito a pena. É uma surpresa gigantesca ter assistido esse filme. Tipo, eu acabei de assistir esse filme no dia anterior a essa gravação, 1h, porque eu tava pilhadaço pra ver esse filme. E assim, é incrível como uma equipe técnica e habilidades de animação conseguem levar o mesmo conceito pra outro patamar, cara. Fazem total diferença. E se você é apoiador do Kang Show, no nosso grupo estará disponível integralmente os 2 filmes, tá? Que a gente encontrou. Eles estão disponíveis até no YouTube, tá, galera? Não tô nem falando pra vocês piratear, mano. Quem já piratiraram pra você. Estão disponíveis no YouTube, são bem tranquilos de achar, até porque não tá disponível em streaming nenhum. É a tristeza do streaming, né? Porque eles não têm todo o catálogo das coisas que você quer, então você tem que... E tem cada vez menos catálogo também, tipo, antigo, assim. Tem cada vez menos catálogo antigo. Tipo, como é que eu vou falar que eu quero ver um filme de vampiro anime dos anos 80? Tipo, a Netflix não vai ganhar dinheiro com isso, o HBO Max não vai ganhar dinheiro com isso, então assim, tem que fazer o seu, tá ligado? É questão de preservar a arte, porque eu considero esses 2 filmes, assim, muita belíssima arte, parte de uma história, né? Adaptação de livros da década de 80 também, e que, enfim, eles remontam a um cenário de fantasia que a gente conhece muito bem hoje, que é RPG, Castlevania, tá ligado? É tudo muito conectado, e esse filme, se eu fosse, inclusive, o Bloodlust, especialmente o segundo filme, se alguém virasse pra mim e falar, Nathan, escolhe um filme pra falar sobre vampiro numa noite. Vai ter um noitão de filme, uma pessoa tá escolhendo um filme e tal. Eu ia escolher esse filme, sem tirar nem pouco. Eu vi que você colocou um negócio rapidinho que eu quero saber, que você colocou aqui. Qual é o verdadeiro poder de Dee? Ah, sim. Sabe quando ele tá lutando com a mulher e ela tá usando tipo uns... pra tipo Darth Sidious com uns raios nele? O 100% potencial vampiresco dele. Tipo, tá caindo raio nele, aí, sei lá, acende o olho dele, vira o olho dele então, vampiro. foi nessa hora que eu entendi. Que ela fala, tipo, nossa, você é o rei dos vampiros, o fodão. Tipo, porque como ele é meio vampiro, meio que ele é a união dos opostos, a dialética em movimento, o caralho a 4, tá ligado? E aí ela tava tentando meio que incitar o lado vampiresco dele pra ele perder o controle. E ali, meio que a humanidade dele foi omitida e o lado vampiro dele meio que escapou, assim, momentaneamente, sabe? E aí, tipo, as pessoas se sentiram, tipo, opa, calma aí. Calma que esse maluco não é qualquer maluco. Inclusive uma coisa que a gente percebe que o Dee, especialmente no primeiro filme, ele se segura pra não querer chupar o sangue da menina, né? Da Doris. Que ele fica tentado ali, tem uma cena que ela tá abraçando ele, porque tava com medo, com saudade dele, e ele vê o pescoço dela, é aquela coisa clássica de vampiro. Nossa, o pescocinho, que delícia, kkk. Que é uma coisa que é muito clássica de vampiros, né? Até em Crepúsculo tem isso, tá ligado? De tipo, o Edward fica super sedento quando ele vê a Bella a primeira vez, e ele fica tipo, não, eu não posso te transformar em vampira por, sei lá, 6 filmes antes dele aceitar dela virar vampiro. É coisa da tentação de manter a humanidade, não ceder aos seus desejos. É o sexo tântrico aí. É o sexo tântrico. Digo mais ainda por cima, porque parece que os vampiros com o tempo ficam bem cansados da imortalidade. E honestamente parece que imortalidade pra eles é uma punição até que divina, por acumular riqueza desnecessária. Eu sabia, eu senti isso vindo, pô. E eu acho que na verdade vem um pouco disso mesmo. Eu tenho assim quase convicção de que tem esse julgamento moral dessa busca incessante por poder ser parasitário. E eles agora estão sofrendo pra sempre. No imperialismo, fase superior do capitalismo, surpreendentemente, o Lenin ele comenta por cima sobre a questão de surgirem cada vez mais opções de lazer pitorescas e, assim, inescrupulosas para bilionários excêntricos. Aí, então, quer dizer que os vampiros muitas vezes podem escolher, sei lá, alugar um submarino com joystick e ir atrás do Titanic, tá ligado? Porque no final é isso, assim, tipo, todas as opções estão sempre à mesa pra essa galera, sabe? Tipo, uma parada meio... O Saltburn meio que tem isso, assim, de, tipo, o ser homofóbico é coisa de pobre, porque, assim, a gente vai usar todo mundo aqui, vai comer todo mundo, porque a gente tem todas as opções da vida à mesa. A gente desfruta a totalidade de tudo o tempo inteiro. Não tô dizendo que a privação é o que constrói a humanidade, é o prazer da vida. Não, mas é que
exaure de sentido a questão do usufruir, porque você pode usufruir e o dinheiro te permite o máximo daquilo e você tem que criar experiências novas, porque é a própria lógica do capital inserida dentro do prazer, do gozo. Enquanto o capital precisa continuar crescendo para ser capital, o gozo precisa continuar crescendo para continuar sendo validado como uma experiência prazerosa. O Condili, no primeiro filme, ele fala, mano, eu tenho mais de 10 mil anos, fica chato uma hora, então eu preciso pegar qualquer coisa aqui para me aproveitar, porque senão ele não recicla a vida dele, ele vai perder poder, ele vai perder a mortalidade dele. O sistema, ele precisa se alimentar constantemente, senão morre, literalmente. Na calada da noite fria, os demônios sondam por presas fáceis, mas eu não cairei nas armadilhas do inimigo. Se você fosse tão sagaz quanto diz, não teria invadido o castelo de um desconhecido. Então o que sugeres, demônio? Que eu aceite meu sangue ser derramado? Não seja tolo. Pode não parecer, mas existe misericórdia dentro do meu coração putrefato. Para escapar de minhas presas afiadas, basta seguir o Canshow nas redes sociais, em @CanshowPodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queira doar sua força vital, entre em apoia.se/CanshowPodcast e ajude com a quantia que não for lhes causar mal. Fique ligado em nossos próximos Cantalks, pois nós estaremos lá.